Fala pessoal, seja muito bem-vinda ao TV Secor em Debate, o programa dos sindicatos comerciários de Osasco e região. Estamos aqui direto dos estúdios da UIS Mais Vídeo, e se você quer produzir, algum vídeo institucional, um podcast ou uma campanha digital, enfim, aqui é o seu lugar na UIS Mais Vídeo. Eu sou o Wendel Cristiano e hoje a gente vai falar sobre política local, né, política de Osasco, mais precisamente, e os desafios da cidade e o cenário eleitoral. E, claro, o impacto de tudo isso na vida do trabalhador e trabalhadora comerciária. E se você quiser acompanhar mais de perto o Secor, né, as redes do Secor, você pode estar aparecendo aí na tela, né, os arroba, né, arroba Secor, underline Osasco, o próprio site secor.org.br e também o nosso TV Secor no YouTube. E se quiser me acompanhar, você pode me acompanhar por meu arroba Wendel Cristiano. E você que é comerciário e comerciária, sempre o sindicato tem coisas muito bacanas para você que é sindicalizado. E se você não é sindicalizado, corre para se sindicalizar, né? Ser associado. O sindicato oferece para você uma série de coisas importantes, além da luta para garantir os seus direitos, né? Tá na luta aí pelo fim da escala 6 por 1. Sei que muitos comerciárias e comerciários fazem essa escala, então o sindicato está nessa batalha. Recentemente esteve no Calçadão de Osasco fazendo um ato pelo fim da escala 6 por 1. Mas também tem vários benefícios lá para você, como o sítio do Secor, né, que é o centro campestre que fica em Ibiúna. Você pode saber um pouquinho mais lá no site do Secor. Tem também o Praia Secor, né, que é uma colônia de férias lá na Praia Grande. Tem o Clube do Secor, que fica aqui mais pertinho, tal, fica em Carapicuíba, e também pode contar com a Termas da Mata, que aí é uma parceria, um convênio do sindicato. Então, se você quer, né, tirar umas férias, um descanso, passar um final de semana, um feriado nessas localidades, liga lá no Secor no 11 3685 0355. É isso aí. Então, sindicalize, ou você que é sindicalizado, aproveite desse benefício. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios da UIS Mais Vídeo, né, no TV Secor Debate, o vereador aqui de Osasco, né, o co-vereador, integrante do mandato coletivo Juntós, Eber. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao TV Secor Debate. Muito obrigado, Wendel. É um prazer estar aqui mais uma vez na UIS, né? Mas dessa vez com o Secor, que é o nosso parceiraço aqui em Osasco, né? A gente tem uma parceria muito grande com todos os sindicatos, mas também um carinho especial com o Secor, porque quando a gente fala de Osasco, a gente fala de comércio, né? Você tem aqui o Exato. calçadão, você tem os shoppings, você tem uma cidade que é movida por comércio e serviços. Então, o Secor é importantíssimo aí na nossa cidade. É isso aí, seja bem-vindo. Você e os demais co-vereadores, tanto o Matheus como a Gabi, são aqui da casa, já vieram aqui diversas vezes e sempre são bem-vindos aqui no nosso espaço. Inclusive o Matheus está aqui sentadinho, Tá ali, ó. daqui a pouco a gente vai entrevistar ele aqui para falar sobre o direito à cidade. Dizer que o Weber tem uma atuação firme e combativa, né? Lá na Câmara Municipal, e tem uma trajetória construída, né, não só em Osasco, mas também trabalhou em outros municípios, né, aqui da região, e defende pautas ligadas aos trabalhadores, à periferia e à participação popular. Heber, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, né, falando de... recentemente eu recebi aqui o vereador de Uriel. Uriel, né, de Embu das Artes, jovem, né, e uma das conversas que a gente teve, acho que é importante o comerciário e a comerciária que está aqui nos assistindo entender, porque a gente passa por um processo de polarização política, mas também de renovação dos quadros políticos, né? E a gente vê isso em um campo, no campo ali da direita, extrema-direita, uma renovação dos seus quadros, né? E a esquerda ali tem novos quadros, tem surgido, mas o PT ainda tem evoluído nesse processo, mas ainda de uma forma mais lenta e gradual. E eu queria saber que se essa renovação que está acontecendo através
do mandato do Juntos, junto do Uriel lá em Imbu, da Luna Zaratini em São Paulo, se ele é um processo que veio para ficar ou é um soluço histórico no partido? Maravilha. Primeiro, assim, o Uriel, ele é um companheiraço, essa juventude, né, do PT, sensacional, a gente se une e aí começa a acontecer uma coisa que é natural da vida, que você começa a ter trocas ali, relações mesmo, que vai fazendo com que, desde que, por exemplo, ele construiu um fórum literalmente um fórum de debate para jovens petistas, né, principalmente os mandatos de vereança jovens, e aí a gente acaba se encontrando em diversos lugares e fazendo com que essa coisa vai se abrangendo, né. Então, por exemplo, eu passei o começo do ano, com a minha família, a família do Uriel, a família também do vereador de Santo André, o Clóvis Girardi, que também é um jovem, e a gente passou ali uma semana em Ilhabela conversando também com a professora Maiara, que foi candidata lá, uma das mais votadas da cidade, mas o PT não fez o coeficiente, né? Falando sobre política, pensando em coisas, né, tipo pro ano, e volta a gente aí para esse ano eleitoral com todo mundo, você entra nas nossas redes sociais, todo mundo ali sendo destaque em suas cidades, né, conseguindo debater a política. Eu não acho que seja um suspiro, assim, um susto. Eu acho que, na verdade, Wendel, é a realidade se impondo, né? Uhum. É óbvio que a gente deveria ter mais mecanismos, né, de renovação do partido, mecanismos mesmo dentro das secretarias, organizados dentro do partido, para fazer com que essa renovação fosse mais programada, fosse mais pensada. Eu sou, inclusive, muito crítico internamente, assim, no partido. Eu, o Matheus, a Gabi, a gente tem uma visão muito crítica em relação a isso. Agora, a realidade, ela se impõe. Chega uma hora que meio que você vai empurrando, assim, a porta, né? Vai Uhum. empurrando, a porta abre. Eu acho que a eleição de 2024, ela foi muito nesse sentido. Quando você vai olhar, assim, essas cidades, tinha uma série... O Uriel foi uma surpresa em Imbu. O Clóvis foi uma surpresa em Santo André. O Juntos foi uma surpresa em Osasco. O Vini foi uma surpresa em Itatiba. E a própria Luna Zaratini, né, quem diria que tipo, seria uma jovem que ia romper ali a parte dos 100 mil votos no PT, Uhum. ser a mais votada, se não me engano, a mais votada do Brasil, vereadora do PT, uma vereadora jovem. Então, você junta ali uma vontade da população por renovação, por novos quadros políticos, junto com uma juventude muito potencializada, muito talentosa. É uma safra realmente, essa safra 96, 97, 98, 2000, uma safra muito boa, que vem aí para falar assim, ó, gente, queremos aprender com quem já construiu. Aí a crítica que eu acho que deveria ter mais espaços de compartilhamento, etc. Mas se não tiver esses espaços, a gente vai tocar o barco. Isso está dado, isso está posto. Inclusive o movimento do Lula, saiu ali na Folha de São Paulo, foi uma das matérias mais lidas do começo desse mês. O movimento do Lula, que ele pede para a Luna ser candidata a deputada Uhum. federal, entre vários outros Outras candidatos. lideranças pelo país que são jovens, que dialogam bem ali nas redes sociais. Exatamente. É um movimento que é feito em cima da capacidade dessa juventude, que muitos estavam falando assim, não, a gente não vai disputar essa eleição não sei o quê. O Lula vem, né, o Lula, né, o comandante do partido, e pede, fala assim, por favor, sejam candidatos. Então é um movimento que mostra a força dessa juventude e mostra que não foi um suspiro, não foi um susto em 2024, mas é uma coisa que até para a galera mais velha do partido já está dada. Assim também a gente precisa falar que o partido vem se organizando também com a terceira idade, né, com as pessoas de mais idade, e que também é um fenômeno que acontece em todos os países que vão se desenvolvendo, que você muda ali, em vez de ter uma pirâmide, né, com pessoas mais jovens e menos pessoas mais velhas, você vai tendo a pirâmide invertida. Uhum. Menos jovens, mais pessoas de mais idade. Então também é uma realidade essa questão de que cada vez mais a gente vai ter um eleitorado de mais idade, Uhum. e é importante que o PT também não perca, por outro lado, a capacidade de... Dialogar com essa
com esse segmento. Exatamente, principalmente com os aposentados, Uhum. a gente vai ter uma realidade no Brasil em 30, 40 anos de muito provavelmente mais pessoas nessa linha dos aposentados do que na força de trabalho. Então é algo que a gente também não pode perder de linha e entender que o partido também ter esse diálogo com as pessoas mais velhas é essencial, né. Uhum. Porém essa Até, renovação até, está vindo com até porque o força. presidente da República tem mais de 80 anos, né? O presidente Lula tem mais de Exatamente. 80 anos, né? Representa também esse processo geracional que ele vai mudando ao longo do tempo, né? As pessoas no Brasil estão vivendo mais, né? Estão com a qualidade de vida. Claro que o Brasil tem uma série de problemas, mas em grandes centros tem uma boa qualidade de vida. Sim. Quanto chega mais na periferia do Brasil, isso se torna mais difícil. Mas a gente tem percebido que a população tem envelhecido mais e, Hum. consequentemente, nada mais do que natural também essas pessoas ocuparem esses espaços. E a gente vê também várias figuras e lideranças do partido que já são veteranos, né? Não vou chamar aqui de velhos, são veteranos. Galera, não tem nada de etarismo aqui, não, galera. Mas tem uns veteranos que estão voltando aí para a cena. Temos o Zé Disseu, o João Paulo Cunha, e que tem sua importância, e é importante também para poder, não sei se guiar vocês, mas eles têm uma certa experiência, mas pode ajudar também vocês nessa evolução natural. Importantíssimo. Pensar em políticas públicas para a terceira idade, principalmente, Wendel, que aí é um desafio da nossa juventude em questão de olhar o SUS e o SUAS, principalmente na área da saúde. Se Uhum, você tem cada vez pessoas envelhecendo mais, vivendo mais, mas se você não tiver pessoas envelhecendo com qualidade, e aí daqui a pouco a gente vai debater a questão do 6 por 1, né? uhum, Com qualidade, com saúde, com acesso à educação física. Quando a gente fala dessas pracinhas na cidade, né, com aqueles aparelhos de educação uhum. física, Pista de é caminhada. essencial. Cuba foi nesse sentido, né, que a Uhum, promoção da saúde faz com que você chegue ali na terceira idade com a saúde para você realmente viver uhum. e não só sobreviver no hospital. O custo pro SUS, se a gente não, né, conseguir enquanto geração debater essa questão, o custo para o SUS nos próximos 30 anos vai ser um absurdo. Médico da família também é essencial, né? Porque Exatamente. os postos de saúde, os UBSs ali, tenham médicos que possam visitar o paciente em casa para que possa ali fazer o trabalho de prevenção. E essa população mais velha é a que mais precisa desse tipo de atendimento. Exatamente. Então, o estreitamento entre uma juventude potencializada, talentosa, junto com uma terceira idade super, assim, que já viveu tudo. Quando a gente olha no PT, né, tem o pessoal que literalmente lutou pela redemocratização do país, pela construção do SUS, pela construção do SUAS. Então, esse estreitamento de laços, eu acredito que vai fazer com que tenha cada vez mais parlamentares jovens com muita qualidade, com muita capacidade, com muito vigor e que vem com a soma de experiência. E aí aquela questão crítica que eu falo é que eu acho que precisa ter mais espaços para ter essa troca, para que essa experiência, esse saldo organizativo, empírico, dessas pessoas que lutaram tanto pelo Brasil, não morra com eles, Uhum. mas passe para essa geração mais jovem. Exato, é um processo né, de troca geracional, Isso. fundamental para que a história do partido não se perca, né? Mas que essa geração também possa ocupar esse espaço e também não deixar o partido morrer ao longo da história, né? Exatamente. Eber, você mencionou aí na sua fala sobre a questão do 6 por 1. Hum. E eu acho que o comerciário que nos assiste está mais interessado, inclusive, sobre isso, né? Nós estamos gravando aqui esse programa um dia após o presidente Lula enviar para a Câmara Federal o projeto, né, de urgência para o fim da escala 6 por 1 e da redução da jornada de trabalho. E vou deixar bem claro aqui para você que está nos assistindo que esse é um projeto que ele afeta não só quem trabalha na escala 6 por 1, afeta todos os trabalhadores do Brasil, porque é reduzir a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, o que dá mais ou menos 8 horas semanalmente numa escala 5 por 2 e sem redução de salário. Isso é uma transformação que a gente pode não sentir imediatamente, mas daqui a algum tempo, em menos de um ano, você vai perceber como a vida muda. E como é que você, na Câmara de Osasco, como vereador, atua, né, você e os co-vereadores da bancada do Juntos,
para poder lutar para que isso aconteça. Claro que é um debate lá do Congresso Nacional, mas Sim. como isso é importante também aqui na cidade e na Câmara Municipal de Osasco. As coisas estão interligadas, né? Então, é claro que é uma questão que vai ser votada no Congresso Nacional, mas quando você olha principalmente para uma cidade como Osasco, que é uma cidade enorme e que tem um potencial político gigantesco, você tem deputado que é da própria cidade e você tem vários deputados que têm ali 30, 40, 20, 15 mil votos aqui na cidade. Não, tem deputado que vem aqui e leva 5, leva 2, mas é voto da cidade. Sim. E o que que isso faz? Com que a gente tenha um peso político depois para ir tanto na questão de conduzir manifestações dentro da cidade que mostra, né, o tom. É importante que tenha as pesquisas que falam mais de 70, quase 80% dos brasileiros é a favor dessa redução da escala, né, redução da jornada de trabalho. Só que aí você produzir isso na rua, você trazer esse debate para a rua, você tem a fotografia, você tem o vídeo, você tem a constatação que a questão é popular. Então fazer isso é um recado para esses deputados que têm voto na cidade, falando assim, ó, é bom que vocês votem a favor dessa redução, é bom que vocês não travem a pauta, que eu acho que é a grande questão que estava posta até então, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o presidente Lula, porque ele tem mostrado novamente uma coragem gigantesca e um poder de articulação nos momentos mais sensíveis e de maior necessidade. A gente viu isso com a reforma fiscal, que estava aí há 30, 40 anos sendo debatido no Brasil. O pessoal falava assim, ó, apesar de ser um debate super necessário, como é que é um debate que não traz voto, isso não vai passar nunca. E ele ali nos primeiros anos conseguiu pautar, conseguiu aprovar, conseguiu mesmo com um Congresso totalmente adverso, que essa que é a verdade. Hoje a gente tem um Congresso que cerca de 70% dele é centro-direita-direita. E que fez campanha contra o Lula, né, em 2022. Então, mesmo tendo um Congresso completamente adverso, ele tem um poder de articulação e faz com que essa reforma seja aprovada. E aí agora, em um momento que estava começando a ser dado, principalmente por partidos da centro-direita e da extrema-direita, como o PL, União Brasil, PP, que são partidos que têm um monte de deputado, eles estavam falando assim, ó, não vamos deixar chegar na pauta. Porque se chega na pauta, imagina você votar contra uma matéria que 80% é a favor. Então tem declarações do Valdemar da Costa, aquele ser que é o presidente do PL. Tem depoimentos do Ciro Nogueira, deles falando assim, ó, a questão é não deixar chegar na pauta. A gente trava nas comissões, a gente dá um jeito de deixa votar depois da eleição. Foi o que aconteceu, né? Aqui, porque também tramita uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional que estava passando pelas comissões, aí chegou na CCJ e a oposição pediu vista. Exatamente. Travou o processo. Exatamente. Se o presidente Lula não manda esse projeto de urgência, a gente não veria tão cedo esse projeto aprovado. E aí a coragem e a genialidade do presidente Lula, que é político bom, é aquele político que promete e depois cumpre, trabalha para que a coisa seja cumprida. Ele não era uma promessa de campanha dele, mas foi depois uma promessa falando assim, a gente vai trabalhar para aprovar o fim da jornada 6x1. Quando está chegando nesse finalzinho, que se percebe que ó, se deixar na mão do Congresso vai dar ruim, ele vai lá, coloca em regime de urgência, que foi o que aconteceu ontem, de histórico no Brasil, de histórico para os trabalhadores. Eu trabalhei a maior parte da minha vida, né, eu tenho experiência em prefeitura, que foi, na verdade era 5x2, mas trabalhava 7x0, né? Comissionado tem trabalho o tempo todo. Mas a maior parte da minha vida eu trabalhei na 6x1 porque eu trabalhei em comércio, né? Trabalhei na Fast Shopping, em shopping, né? 3 shoppings diferentes, ali no Tietê, no Iguatemi, Alphaville. Você foi comerciário? Fui comerciário. Aí, ó, inclusive era sindicalizado. Inclusive era sindicalizado do Secor? No Secor, porque era Barueri e aí era o Secor. Aqui, gente, aqui, ó. Tá vendo? Comerciário, pô, vereador comerciário. Também no Shopping Tamboré, e depois fui para comércio de veículos. Minha família trabalha, né? Aquele comércio que de tá ligado também, os vendedores de automóveis também estão ligados ao Secor, aos sindicatos. Então eu sei muito bem, mas muito bem, principalmente na perspectiva do jovem, que é o que estuda e trabalha. Então eu lembro que às vezes ali, ó, com o olhinho caindo,
dando ali por volta das 8 da noite, eu pedia para minha gerente, eu posso ficar no computador, tá vazia a loja, e ia fazer trabalho na loja, sabe? Uhum. Trabalho ali para a faculdade. A gente sabe muito bem que essa mudança, essa coragem do Lula, que agora em 90 dias, né, 45 dias Câmara dos Deputados Federais, 45 dias Senado, então em 90 dias o Congresso tem que votar de qualquer forma, senão trava totalmente a pauta. Essa coragem dele alcança exatamente esses jovens que hoje não estão conseguindo, a capacidade produtiva dele, inclusive, é colocado lá para baixo, porque trabalha num regime que é impossível de você conseguir conciliar Sim. as coisas. Na época eu não era casado ainda, então eu não tinha uma família para cuidar. Hoje eu diria assim, ó, se eu estivesse trabalhando, estudando e família, começa a virar Numa aquela escala rotina 6 de por 1? negligência. Na escala 6x1. É rotina de negligência, você não consegue tomar conta. Então você vê famílias destruídas, você vê pessoas que tinham uma capacidade produtiva que poderia ser muito maior, a capacidade de formação, porque quando a gente fala ciência e tecnologia, a gente fala de formação. Se a gente não forma os nossos jovens não pesquisam, não desenvolvem e a gente fica patinando enquanto país. Então, quantos jovens aí, quantas pessoas hoje de idade média, que se não tivesse essa realidade, tivesse uma realidade de descanso maior, poderia estar com suas famílias constituídas, não negligenciadas, ou poderiam ter estudado mais, pesquisado, desenvolvido, e daí você sai a questão de novas empresas, de novas tecnologias, o quanto da criatividade e da produtividade do brasileiro não é roubado por uma rotina de salário baixíssimo e muito trabalho sem direito nenhum ao descanso. Porque quando você fala 6x1, e eu lembro muito bem, trabalhava de domingo a domingo, folgava um dia na semana. O dia que folgava na semana não era folga. Era o dia que você ia no banco, o dia que você ia resolver as coisas. Exato. Era muito mais corrido do que um dia normal de trabalho. Então chega em um momento, até na época eu falava com a minha mãe, que eu sonhava, até a hora do sonho, eu sonhava, eu era vendedor de televisão, né? Eu sonhava vendendo televisão, sonhava com meta, a Você sua vida passava se a noite, reduz em vez de àquilo. dormir ali em paz, você estava sonhando com o seu trabalho. O Exatamente. que cansa também, né? E aí também a importância da gente ter políticos, e é o caso do presidente Lula, que tiveram aderência com a vida real, trabalharam, pegaram o trem, pegaram o metrô, pegaram o ônibus. Porque se você. Aí aquela playboyzada, né, principalmente do centro, sabe? Que aí o pai é empresário há 200 anos, a família é dona de terra. Aí o cara chega lá, não, mas a produtividade do Brasil, o Brasil vai quebrar. O cara tem vergonha na cara, porque é uma elite porca, né? Então, ter trabalhador no Congresso, e aí a importância dessa movimentação que a gente está fazendo na cidade, que é falar, ó, é a hora de olhar quem que vai votar, é a hora de ver também a hora de ver o discurso, né? Então, o que que o deputado que a gente votou aqui na cidade está falando? O que que o deputado do PT está falando? O que o deputado do PSD, do Podemos, que é fortíssimo em Osasco, está falando? Renata Abreu, que é presidente de partido que tem um monte de voto aqui na É o que cidade. os vereadores ali no seu cotidiano estão falando. Exatamente. E são diversos partidos que tem lá na Câmara. Hoje na Câmara é engraçado porque reproduz, né? Obviamente a política vai se reproduzindo. Então dentro da Câmara você tem um monte de gente também que vem nessa perspectiva de famílias que tiveram comércio na cidade, tal, e que vai falar escala 6x1, aí entra naquela, o povo não quer mais trabalhar, agora é só Bolsa Família, Quer viver de Bolsa agora Família. é só, sabe? Uhum. Que é uma coisa absolutamente burra, grotesca, Nem zoada. O Bolsa Família, desculpa, eu não tenho esse dado aqui, mas o Bolsa Família não chega nem a 10% da população. Não, e outra, e você tem pesquisas que mostram ao longo dos anos que ele cumpriu sua função. Mais de 70% dos jovens que tinham a família ali com Bolsa Família, hoje não precisam mais de uma política de assistência porque estudaram, tiveram direito a estudar porque tinham Bolsa Família. Essa questão da escala 6x1 vai mais ou menos nesse sentido. Então acho que tem ali uma gordurinha de uns 30% dos vereadores que defende, mas não se mobiliza. E tem o nosso mandato, o mandato do Emerson também, que aí sim, né, se mobiliza. Então você pode ver, e aí o pessoal pode colocar isso a contraprova, todas as manifestações que tiveram aqui em Osasco em relação a 6x1, a gente estava lá com o Secor. O mandato que levou... Isso eu queria saber, vocês fizeram umas atividades na Câmara Municipal, inclusive, para levar esse debate para a municipalidade, mas para dentro do espaço da Câmara Municipal, né? Vocês fizeram alguns eventos lá. Tenho muito orgulho disso com o Matheus e com a Gabi, é muito orgulho mesmo, porque a gente pensou assim, ó,
Sabe essas honrarias que tem na Câmara? É uma coisa que eu questiono muito a necessidade de ter tanta honraria. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma funcionalidade para essas honrarias. Então a gente pegou lá um negócio que é placa comemorativa, que o pessoal costuma dar para lojas, né? Assim, vamos dar placa comemorativa para o Secor, chamar o VAT, que é o Vida Além do Trabalho, né? Rica Azevedo, aquela galera boa que começou essa discussão do 6x1, no TikTok, nas redes sociais, etc. Chamamos esse pessoal junto com o Secor, fizemos a placa comemorativa em relação ao debate da escala 6x1, lotamos a Câmara, histórico, outra coisa que vai dar para... Aí é orgulho, né? Porque vai estar para a história, com o mandato que mobilizou isso dentro da Câmara. E muito bem, porque a gente lotou, entupiu a Câmara com o Secor, com o VAST e tudo mais. Foi o nosso mandato, a gente fez isso lá. Para além de todas as, né, manifestações que teve em Osasco junto com o Secor, que eu acho que pelo menos umas 7, 8, né, que a gente participou. Porra, sensacional. E acho que esse que é também a importância de ter um mandato que dialoga com as pautas da população, as pautas dos trabalhadores. Porque é isso, porque toda atividade, toda ação, ela vai crescendo, ela vai mobilizando, ela vai sendo modelo e vai chegando na população, mesmo que seja na Câmara, é um espaço importante para poder fazer esse debate, né? Então, quando vocês criaram toda pegaram lá né, uma ação lá da Câmara e transformaram isso num debate político que aproxima vocês das lideranças sindicais, dos trabalhadores, da população de alguma forma, acho que é para isso que vocês foram eleitos, de certa maneira, né? Sim, sim. Não, exatamente. É aquilo que eu falei de, né, cumprir com o que estava sendo prometido. A gente tem trabalhado muito nesse sentido. As pessoas perguntam assim, ó, o que vai fazer com que essa geração nova recupere o estreitamento com a esquerda? Tenho falado. O nosso desafio é, a gente prometeu uma série de questões quando a gente disputou a eleição. Tudo voltado em torno de outra, né? Prometer também o que pode ser cumprido, né? Legislar e fiscalizar. A gente está fazendo um mandato que aí já cresceu muito, inclusive, o nosso grupo político. A gente está lançando o movimento Revide, que a gente falou assim, ó, tem o Juntos, né? Que é o Osasco. Pô, mas só Juntos é um coletivo, é 3 pessoas, vão fazer um movimento político, então. A gente criou o movimento Revide, inclusive hoje tem jornalzinho, panfletagem sobre transporte público em vários terminais simultaneamente, né, na cidade. Porque a gente falou assim, ó, o que vai fazer com que essa juventude brilhe os olhos é voltar a ver político que tem expectativa, do tipo, ó, o cara prometeu, falou que ia fazer, falou que ia lutar, cortou ali e não aparece depois de 4 anos. Ele apareceu na outra semana, a gente literalmente na outra semana da eleição, estava no Calçadão, na manifestação com o Secor exatamente sobre a escala 6x1. Então, o fato de estar trabalhando em cima disso, cumprindo com o que a gente prometeu, com afinco, às vezes a gente e a gente quase sempre perde os debates dentro da Câmara, porque nós somos um mandato de 21. Né? Então, a oposição elegeu 2 mandatos, você tem o Emerson, que ele é mais, como que se diz, centro, assim, né? Tipo, ele é... Esqueci o nome técnico que se dá agora para isso. E você tem o nosso que se posicionou como oposição mesmo. É isso que eu quero aqui, né, pra gente, você explicar aqui para o nosso telespectador, ouvinte que está nos acompanhando. E é muito importante a gente sempre reforçar isso, porque o papel do vereador, como você diz, é legislar e fiscalizar, né? Cuidar do orçamento ali, propor coisas dentro do orçamento da cidade e tal. E uma coisa, principalmente de um mandato de oposição, já que vocês, né, o vereador não é da função do vereador ficar fazendo lombada, tirando poste, tampando buraco, né? Às vezes distribuindo presentes, fazendo assistencialismo, doando remédio, porque a gente sabe que tem muita gente que doa remédio. Que sai o remédio, né? Quando sai o remédio. Enfim, não é o papel do vereador, né? Mas vocês têm feito uma coisa, eu tenho acompanhado vocês nas redes, que é fiscalizar. Né? A oposição é isso, fiscalizar o que o mandatário, né, o atual mandatário tem feito na cidade. E vocês têm procurado mostrar as mazelas da cidade. Como é que tem sido isso, cara? Como é que vocês têm trabalhado nisso e como é que vocês atuam nesse sentido? Olha, Wendel, a cada dia que passa tem uma frase que me tocou muito e que toca cada vez mais, que fala assim, ó, toda cidade tem uma Câmara Municipal,
mas nem toda tem um poder legislativo. Eu falo que não deveria existir essa questão de vereador de governo e vereador de oposição. Tinha que ter assim, ó, vereador, a tarefa dele é fiscalizar, legislar e principalmente ficar apontando que a tribuna, aquela coisa ali que é meio Grécia, assim, né? Que é aquele negócio, o debate do parlamento, aquilo ali. Se você tivesse essa concepção de todos os vereadores estarem falando assim, ó, vamos ter uma honestidade política e debater aqui a cidade com esse mote de fiscalização, nossa, como que essa Câmara funcionaria? Porque quando a gente toma essa atitude, vai para as ruas, começa a visitar os hospitais, os terminais, meu amigo, a cidade está numa calamidade. E a população sabe disso. Você tem um fenômeno que aconteceu aqui em Osasco que foi assim. O Emídio ele fez uma série de construções, né, na questão pública que meio que dão uma gordura assim, para qualquer prefeito que viesse depois dele, lá para dar uma continuidade, tivesse tipo assim, fez um monte de habitação, colocou, se não me engano, 3 UPAs dentro da cidade, fez uma série de reformas, né, estação nova, avenidas novas, então tinha uma certa gordura. E com isso ele fez também uma reforma fiscal. Quando você faz uma reforma fiscal para atração de empresas, são 5, 6 anos para essas empresas começarem a vir. Até porque você pega, por exemplo, o Mercado Livre da vida, ele não vai sair, sei lá, da cidade que ele estava. Ele estava em Barueri. Em Barueri, para ir para Osasco em 2 anos. Tem toda uma transição que demora, estudos em cima de estudos, área... Estrutura, logística... tudo. Recursos humanos que tem que modificar, muita coisa. É uma coisa gigantesca. Acabou que essa coisa da chegada das empresas caiu no colo do Rogério. Junto com isso, também começou um boom de construção civil, né, da construção civil ali, a gente pode falar da Dubai, que, por exemplo, a Eco, né, a Safir, que pegou vários terrenos da cidade, levantaram prédios lindos aqui no centro, que foi dando, assim, na concepção da população, principalmente porque Osasco ainda é uma cidade dormitório, você ainda tem um estoque de empregos que não condiz com o número da população, então a grande maioria sai de Osasco, vai estudar, trabalhar e volta de noite para dormir. Então essa galera que não usa os serviços públicos da cidade, olhou e falou assim, nossa, a cidade está ficando mais bonita. Tá subindo verticalmente, está ficando maravilhosa, um monte de prédio tampando o sol. E o Rogério, a gente fala que ele foi o prefeito maior inaugurador de obras privadas que já existiu na história. Que o cara inaugurava McDonald's, inaugurava mercado, inaugurava prédio, Mas o que diz respeito à prefeitura, que é o setor público... tipo, o cara fazia publi. Hambúrguer, né? Agora, o que diz respeito ao setor público, praças, hospitais... Hoje, o pessoal, a gente tá batendo muito em cima do Gerson, ele é o prefeito, né? Tá batendo muito em cima da maternidade. Agora, não se chega na maternidade daquele jeito, caindo aos pedaços, uma coisa horrível, uma coisa tenebrosa, em 2 anos. Quem deixou a maternidade daquele jeito, que abandonou a maternidade, foi o Rogério. Quem foi que abandonou o museu? Foi o Rogério. Quem foi que abandonou a biblioteca? Foi o Rogério. Quem foi que não construiu uma nova avenida na cidade? Não construiu um novo hospital, inclusive abandonou ali a construção do Hospital da Criança e da Mulher, menos da metade, com um cofre, né, os cofres públicos. Assim, ó, eu fico me perguntando, quando você olha para Osasco e você viu que não teve nenhuma grande construção, nenhuma grande entrega, né? Só que o cara conseguiu deixar a prefeitura quebrada em 900 milhões de reais. O primeiro ato do Gerson é contingenciar 900 milhões de reais para consertar os cofres da prefeitura. Então, além de não ter deixado nada, o cara ainda deixou uma bomba. E aí você fica se perguntando como que conseguiu deixar isso. E vocês já chegou lá as contas deles para vocês avaliar? E aí é uma coisa incrível, né? As 3 últimas dele chegou com a aprovação do TCU, que aí eu fico me perguntando, só que é uma aprovação que assim, ó, os caras fazem apontamentos seguidos assim durante 6 anos. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui, mas aprova. A de 2024, se chegar com a aprovação, porque a gente tem até um debate que publicamos nas redes, o Matheus publicou, né, na rede social dele, nossa, que a conselheira arregaça, assim, dá vergonha de assistir. Que ela pega, ó, tem isso, isso daqui, tudo é uma vergonha. Se chegar com uma aprovação, eu vou falar assim, ó, a gente vai ter que ir lá no Tribunal de Contas. O que tá acontecendo aqui, né? O Tribunal de Contas do Estado.
Mas ainda assim quem vota são os vereadores, obviamente eles têm ampla maioria, né? Uhum. Agora, Wendel, o fato da gente, o primeiro ano a gente estudou muito e também trabalhou muito com o governo federal para também deixar uma coisa para a cidade enquanto mandato, Instituto Federal, né, tudo mais. Agora, o que a gente tem pegado de fiscalização na rua e a gente tem feito a publicidade dessa fiscalização, tá abrindo os olhos, principalmente dessas pessoas que agora estão começando a refletir e falar a verdade. O prefeito não constrói prédio para morar, né? A não ser que é habitação social e você não construiu nada, né? Mas não é o prefeito que constrói prédio da Dubai, da Eco, etc. Não é o prefeito que vem aqui e coloca, né, o Mercado Livre. Pelo Agora, contrário, ele, quando vê o Mercado Livre, ele tem que chegar e falar assim, ó, qual é a contrapartida? exatamente, Porque muita exatamente. coisa não tem contrapartida. Agora, o Mercado Livre significa quase 400 milhões de reais por ano em ISS. Uhum. Agora, o prefeito, o que ele faz com esse ISS? Né? O que está acontecendo dentro da cidade? Essa reflexão que a gente está fazendo, que está mostrando, já aconteceu várias vezes de eu estar na rua, uma pessoa me parar e falar assim, olha, eu segui o Rogério nas redes sociais e estava achando que Osasco estava uma beleza. Depois que vocês começaram a mostrar aquelas coisas, que a gente começou a refletir, olhar para a cidade com esse olhar de não, vamos olhar as coisas públicas. Eu não vou olhar o prédio da Eco que está muito lindo. Deixa eu olhar o hospital, deixa eu olhar a maternidade, deixa eu olhar o UBS, deixa eu olhar a creche. Depois que começou a fazer isso, eu falei assim, meu Deus, o Osasco está abandonado. Quase 6 bilhões por ano, quase 6 bilhões por ano, e você tem uma cidade que quando você compara na região com cidades muito mais pobres, como Itapevi, Barueri, que tem uma coisa parecida, né? Santana de Parnaíba. Você olha para essa cidade e você fala assim, não, calma aí, a conta não fecha. Como que esse pessoal conseguiu fazer tudo isso em 4, 8 anos e a nossa cidade ficou estacionada? Então começa a criar essa reflexão dentro de Osasco, desse grupo Rogério Lins e Gerson Pessoa, de e aí? Né? Como que a gente vai avaliar bem essa gestão e a gestão anterior, se no que tangia eles construírem dentro da cidade, basicamente tudo que diz respeito a eles está caindo aos pedaços. O Rogério também, ele fez uma coisa que é meio sacanagem, assim, que lá nos 2 últimos anos ele começou a pintar um monte de obra que o Emílio tinha feito para fazer reinaugurações de reforma. Então tinha um monte de coisa que você fala assim, cara, não é possível. Ele fez um vídeo agora falando do pronto-socorro do Jardim de Abril. E aí ele fala pronto-socorro, depois fala de uma escola, não sei o quê, lançando para a campanha dele de deputado estadual. Aí a gente é obrigado a fazer um outro vídeo falando, então, pronto-socorro, PT que fez. A escola que ele mostrou foi o PT que fez. Ele simplesmente depois foi lá na escola, passou uma tinta e falou assim, ó, reinaugurei. Mas tem até coisas que ele não fez, nem isso ele fez. Por exemplo, a rodoviária de Osasco. Aí foi aquele momento que você vê que começa a virar quase uma patologia a questão da mentira, né? Muita mania. Porque ele anunciou É mitômano. ele anunciou essa nova rodoviária umas 4 vezes em 4 lugares diferentes. Eu juro que teve uma época que eu fui ver um apartamento ali no quilômetro 18, aí a mulher pegou, mostrou o terreno, aquele terreno ali, ó, tá anunciado que o prefeito mostrou, vai ser a nova rodoviária. Eu já sabia, mano, das coisas. Eu olhei assim pra ela e falei assim, ó, te contar um negócio. Não vai ser, não. E começa a virar um absurdo. Agora, se não tem ninguém mostrando esse absurdo, e aí a questão do trabalho que a gente tem feito de mídia mesmo, né? Uhum. Se não tem ninguém dando publicidade a esse absurdo, passa batido. Passa batido porque é aquele cálculo frio que se faz do, pô, se você mente, mas essa mentira alcança 70% da população e só os outros 30% que usa muito o serviço público tá contra você, na urna a mentira prospera. Uhum. Então tem que ter aí o nosso serviço de oposição, que é, a gente faz o ciclo completo. Eu falei assim, ó, eu e o Matheus Gabete conversamos, assim, a gente não quer ser vereador de gravar videozinho. Então, todo o ciclo que a gente faz começa com uma fiscalização muito séria, uma construção de um laudo técnico feito por vários especialistas que a gente tem no nosso mandato, e a gente contratou gente com currículo muito bom, com a publicidade dessa fiscalização e desse laudo, com a cobrança da prefeitura, com criação de legislação quando necessário. Uma das questões interessantes são a questão das bets, que a gente fiscalizou, mostrou para a cidade uma vergonha
uma prefeitura fazer propaganda de bet. Uhum. A gente entrou no Ministério Público, fez as denúncias e construiu uma legislação. Maternidade, a gente fez a fiscalização e aí, meu amigo, o negócio explodiu, tanto que já saiu correndo para inaugurar eu nunca vi na minha vida a inauguração de um corredor. Não, é um corredor. Esse é um de ala, mas é um corredor. Uhum. É um corredor com 5 salas. Aí fala 28 leitos porque cada sala tem 4, 5 leitos. Então, tipo, eu nunca vi na minha vida. O cara que gravou, sei lá, uns 20 vídeos falando nova maternidade. É um corredor. Então o cara saiu correndo, né, pra fazer isso. E a gente fez a publicidade e mandou o nosso laudo, né, para a prefeitura. E agora, a gente sempre espera 20 dias, que é o que a Constituição manda, né, de resposta. A resposta nunca é suficiente, a gente entra no Ministério Público. Mães atípicas, mesma coisa. Fiscalizamos, entramos com legislação, fizemos 2 legislações nessa questão das mães atípicas, entramos no Ministério Público e na Defensoria agora com 150 mães na questão dos auxiliares, né, dentro das escolas. E agora a gente está mobilizando os professores. Então, esse trabalho assim primoroso de oposição, que é você fazer o debate, mas é também você legislar, é você fiscalizar e é você dar publicidade para isso, tem dito um sucesso muito grande. Porque as pessoas vão se olhando, aí de repente a educação tá zoada, a saúde tá zoada, a infraestrutura tá zoada, o transporte é um absurdo, o Matheus já vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas, pô, os caras passam... Wendel, contrato do transporte em Osasco é irregular. O transporte de ônibus é irregular. Transporte Ele é público. julgado irregular. A licitação foi julgada irregular. Uhum. Aí, imagina assim, ó, você é prefeito, você sabe, já está mais de 6, 7 anos, né, 2020, então 6 anos que você sabe que o contrato é irregular e o certo é você chamar outra licitação. E aí você fala assim, não, calma aí. Além de não chamar outra licitação, você pega um subsídio de 40 milhões de reais e manda... O Lula não mandou a escala 6 por 1? Mas é um subsídio para poder ter tarifa zero? Não. É subsídio porque, ó, aumentou a tarifa. E as pessoas ainda continuam pagando esse valor. A tarifa não foi para 6,30? Uhum. Eles pegaram um estudo da FIP e falaram só, se a gente não dá, além desses 6,30, dá um subsídio de 40 milhões, a passagem vai para R$7. Só que qual que é a loucura? O contrato é irregular. Se você chama uma licitação e uma das irregularidades do contrato é exatamente porque a licitação não foi feita no menor preço. Se você chama a licitação e faz no menor preço, a passagem é diminuir para menos de 6,30, sem precisar de subsídio. Só que aí o cara, na sacanagem, ainda manda a pauta em regime de urgência. Então foi 40 milhões de reais para a pauta da Câmara em regime de urgência, sem ter uma audiência pública, sem ter uma sem passar por conselho. Não, assim, de um jeito esdrúxulo. E aí eu trago aqui de bastidor, até os vereadores do governo ficaram com tanta vergonha que você pode ver que eles esvaziaram a sessão 3 vezes. Porque eles não queriam votar o segundo turno, falando assim, tipo, pô, se a gente vota isso em uma semana, como que a gente explica depois para a população que pega ônibus, que pega o transporte público? E aí, para quem quiser, isso, inclusive eu fiz questão de postar um vídeo lá, é muito ruim vídeo longo assim, né, no Instagram, mas postei um vídeo lá de 15 minutos fazendo o debate, explicando que, na real, a gente era para ter revisto o modelo do contrato, que nem faz mais sentido você pagar por giro na catraca. O Matheus vai falar mais sobre isso. Mas, para além de toda a questão vergonhosa, o cara faz um acessório a um contrato irregular de 40 milhões sem um debate. Então, ter uma oposição, para além de votar contra, mas que leva esse debate para o público, que dá o direito às pessoas da cidade saber que isso está acontecendo, o direito à informação, é essencial. E aí vai mostrando a pincelada real de como está Osasco, né? Olha, Herbert, você trouxe aí um cenário importante, porque às vezes a população desconhece dessas informações. E eu acho que o papel do vereador, legislador, principalmente de oposição, né, é apontar essas questões e estar em cima, fiscalizar, denunciar. Acho que é o papel, né, foi eleito para isso, né? Você foi eleito nesse sentido. Então, primeiramente, parabenizar o Juntos, né? E a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, mas ressaltar a importância do papel que vocês cumprem na Câmara Municipal, desejar para você e lá para os demais vereadores, né, a Gabi e o Matheus, sucesso aí nessa jornada, também a sua assessoria,
e dizer que a cidade só tende a ganhar com alguém que faz um papel de realmente fiscalizar o atual mandatário, porque também faz parte da democracia, né? Faz parte da democracia. E também fiquei feliz em saber que você foi comerciário e essa, né? Então dialoga com o nosso telespectador, dialoga aí com as pautas do sindicato. E o sindicato também é muito grato por você também, por vocês terem feito aí muitas ações conjuntas e apoiado a luta dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade, principalmente das comerciárias e comerciários. E também seja sempre bem-vinda ao TV Secor. Muito obrigado, Wendel. É uma maravilha. Eu fico lisonjeado, muito feliz do convite, tanto pela questão da UIS, que é sensacional esse espaço, mas também e principalmente pela questão do Secor. A gente sabe a dificuldade hoje de se manter um sindicato no Brasil depois das reformas feitas ali na época do Temer, que vieram para destruir todos os aparelhos que os trabalhadores tinham para se organizar. E o Secor não só sobreviveu, como tem sido aí um expoente nessa disputa local em relação à jornada, né, a redução da jornada 6x1, entre várias outras coisas, vários outros fatores. Por exemplo, é um sindicato que a gente recorre para fazer manifestação. Em algum momento teve ali as famílias do Jaguaribe, que ia trator passar por cima, e a gente estava lá na rua, na frente da prefeitura, gritando, o caminhão que estava lá era do Secor. É isso. Né? Então essa é a importância de você ter um aliado tão importante na luta aí pelos trabalhadores. A gente está sempre à disposição. Nosso mandato existe para estar de portas abertas para todos os sindicatos. E muito obrigado aí pelo convite. Espero que É tenha isso aí, sido nós bom. que agradecemos, pô. Vocês são aqui da casa, estão sempre aqui com a gente. Estão em momentos de entrevista até nas nossas festas aqui que a gente faz. É isso aí. Ó, novamente, muito obrigado, viu, Weber? E seja novamente sempre bem-vindo ao UIS e ao Secor, né, de maneira geral. E você que está nos acompanhando, lembrando novamente, se você é sindicalizado, ó, tem um monte de benefício, não só pelos seus direitos, como o fim da escala 6x1 e a redução do jornal de trabalho, porque se a gente vai conseguir vencer essa luta, olha o que tem para você poder curtir com a sua família, porque você vai ter mais tempo para poder se dedicar à sua família, ao cuidado, ao lazer, ao aprendizado e, claro, ao descanso. Por isso o sindicato oferece para você o sítio do Secor, que é o Centro Campestre Secor, que fica lá em Biúna, né? A Praia Secor, né, que é a colônia de férias lá na Praia Grande. O clube do Secor, que fica em Carapicuíba, tem umas piscinas bem legais, tem quadra, tem churrasqueira, tem coisas muito legais lá para você poder levar a sua família. E, claro, o Termas da Mata, que é esse convênio bem legal, que ó, é um maior sucesso, hein? Tem fila. Então, liga lá no Secor, 11 3685 0355 para você reservar. E também, se você quiser mais alguma informação, você encontra no site secor.org.br. Ó, e se você não é sindicalizado, está na hora de sindicalizar. Seja um comerciário e comerciária sindicalizada pelo Secor. E ó, não esquece de apertar o sininho para saber sempre quando tem uma entrevista nova aí no TV Secor Debate, tá bom? Agradecemos e até o próximo programa. Um abraço.